Você já chegou no ápice de um momento íntimo e sentiu que algo estava faltando? Como se o êxtase tivesse simplesmente desaparecido. Você viveu todo o processo, seu corpo passou por tudo o que deveria passar, mas aquela sensação de completude, aquele prazer profundo, aquele estado de graça, não veio. Sumiu, como se alguém tivesse desligado a luz no exato momento em que ela deveria acender. Se isso aconteceu com você, não ignore, porque pode ser que esse prazer não tenha sumido, ele tenha sido roubado. Hoje eu vou falar sobre um dos temas mais sérios e menos discutidos dentro da espiritualidade prática: o roubo sexual de energia feito por consciências desencarnadas. Como funciona, onde acontece com mais frequência, como você é afetado, mesmo sem saber, e o mais importante, como se proteger. Seja muito bem-vindo ao Universo Teta. É uma alegria ter você aqui hoje. Porque o tema que eu separei para esse vídeo, olha, todo mundo me pede. Eu sei que você aí deve ter dúvida, mas às vezes até um desconforto, porque ninguém fala disso. Muita gente não tem coragem nem de nomear. Mas antes de tudo, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Patrícia Reis e esse canal é um espaço dedicado a falar de espiritualidade, de forma séria, sem tabu, sem sensacionalismo. Se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, porque tem muito conteúdo aqui que você pode transformar a forma que você enxerga a sua vida, a sua espiritualidade e principalmente o seu campo energético. E se você já faz parte dessa família, obrigado por estar aqui de novo. Sua presença aqui significa muito. Hoje a gente vai falar sobre algo que pode estar acontecendo com você, sem que você perceba. Algo que envolve a sua energia mais íntima, seus relacionamentos e consciências que você nem imagina que estão presentes nesses momentos. Antes de eu entrar no tema, me faz um favor. Deixa o like agora, não precisa esperar o final. Esse gesto simples ajuda demais o canal a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso. Compartilha também com alguém da sua confiança, porque esse é um daqueles vídeos que a pessoa vai assistir e pensar: por que ninguém me falou isso antes? Mas vamos lá! Você já chegou no ápice de um momento íntimo e sentiu que algo estava faltando? Como se o êxtase tivesse simplesmente desaparecido. Você viveu todo o processo, seu corpo passou por tudo o que deveria passar, mas aquela sensação de completude, aquele prazer profundo, aquele estado de graça, não veio. Sumiu, como se alguém tivesse desligado a luz no exato momento em que ela deveria acender. Se isso aconteceu com você, não ignore, porque pode ser que esse prazer não tenha sumido, ele tenha sido roubado. Hoje eu vou falar sobre um dos temas mais sérios e menos discutidos dentro da espiritualidade prática: o roubo sexual de energia feito por consciências desencarnadas. Como funciona, onde acontece com mais frequência, como você é afetado, mesmo sem saber, e o mais importante, como se proteger. Fica comigo até o final, que esse vídeo pode mudar a forma que você enxerga a sua vida íntima. Antes de qualquer coisa, precisamos entender o que é energia sexual e por que ela é tão valiosa para os desencarnados. A energia sexual é considerada por diversas tradições espirituais, do tantrismo à umbanda, do espiritismo às tradições orientais milenares, como uma das forças mais densas e, ao mesmo tempo, mais potentes que o ser humano é capaz de gerar. No momento do orgasmo, especificamente, ocorre uma liberação energética intensa, uma espécie de pico vibracional que irradia para além do corpo e pode ser percebida, atraída e capturada por entidades que estejam sintonizadas nessa frequência. Consciências desencarnadas que permanecem presas em camadas densas no plano espiritual, seja por vícios, obsessões, apegos ou simplesmente pela incapacidade de progredir. Perderam o corpo físico, mas não perderam os desejos que tinham quando encarnadas.
E o desejo sexual é um dos mais poderosos e difíceis de se libertar. O problema é, sem corpo físico, essas consciências não conseguem experimentar o prazer. Elas não conseguem atingir o orgasmo. Elas não conseguem sentir. Então, elas passam a fazer o que chamamos de vampirização energética. Se aproximam de um ser encarnado no momento do ato sexual e sugam a energia liberada, especialmente no pico do orgasmo. Esse processo pode acontecer de duas formas. A primeira é a vampirização direta, onde a entidade está presente no ambiente ou acoplada à pessoa e consome a energia no momento exato em que ela é liberada. A segunda é ainda mais sofisticada, o armazenamento energético. Nesse caso, a entidade ou um grupo delas utiliza dispositivos elétricos que são estruturas energéticas criadas intencionalmente no plano astral para capturar e guardar essa energia para um consumo posterior. É como se elas construíssem reservatórios para armazenar tudo aquilo que elas coletam. E esse processo pode envolver não apenas uma entidade, mas grupos inteiros de consciências que operam de forma coordenada, cada uma cumprindo um papel dentro dessa dinâmica de vampirização e armazenagem. Agora, eu quero falar sobre o sinal mais claro e também o mais ignorado de que esse processo está acontecendo, talvez, com você. É exatamente o que eu descrevi na abertura. Você chega ao ápice do orgasmo, seu corpo passa por todo o processo fisiológico, tudo acontece como deveria acontecer, a parte física, mas o êxtase não vem. É como se você tivesse completado uma equação onde o resultado deveria ser prazer, mas prazer profundo. E no lugar aparece um vazio, uma sensação de que algo foi retirado no último segundo. Muitas pessoas descrevem exatamente assim. Estava subindo, subindo, chegou lá e pum, sumiu. Não veio a completude, não veio aquela sensação de expansão, de leveza, de satisfação que deveria acompanhar o orgasmo. Veio o processo, veio a contração, a respiração ofegante, mas não veio o prazer. Isso é o roubo do orgasmo. E precisa ficar claro, não é frescura, não é coisa da cabeça, não é falta de conexão com o parceiro. É uma energia que foi capturada no momento exato que deveria ser sua. Outros sinais que podem indicar que esse processo está acontecendo de forma crônica são sensação de cansaço excessivo após o ato sexual. Mesmo quando você esperaria se sentir bem, renovada, tristeza inexplicável depois da relação. Sensação de vazio emocional nos dias seguintes. E uma redução progressiva do prazer, acompanhada de uma compulsão paradoxal. Você quer mais, busca mais, mas se sente cada vez menos. Esse paradoxo é muito importante de entender. A pessoa que está sendo vampirizada energeticamente muitas vezes sente uma espécie de fome que não se satisfaz. Ela busca mais parceiros, mais relações, mais intensidade, porque inconscientemente percebe que está saindo de cada encontro sem ter recebido o que deveria ter recebido. E quanto mais parceiros ela busca sem resolver a causa raiz, mais ela se expõe ao processo. É um ciclo que se retroalimenta silenciosamente. Agora eu preciso falar sobre algo que muitas pessoas nunca consideraram. O ambiente onde a relação acontece importa. E importa muito mais do que você imagina. Existe um lugar que concentra provavelmente mais do que qualquer outro espaço físico. Uma quantidade absurda de consciências desencarnadas voltada para o roubo energético sexual. Este lugar é o motel. Pensa bem no que acontece em um motel ao longo do tempo. Centenas, às vezes milhares de relações sexuais acontecem naquele mesmo espaço. Geralmente sem nenhum vínculo emocional profundo, sem amor, com pessoas que mal se conhecem, em estado muitas vezes alterados, seja pelo álcool ou seja pela própria excitação desenfreada.
Cada uma dessas relações deixa um resíduo energético no ambiente. E consciências que se alimentam dessa frequência percebem isso como um banquete permanente. Elas ficam, elas se instalam, elas criam território. E o que é ainda mais grave ao longo do tempo, nesse tipo de ambiente, essas entidades não ficam apenas esperando passivamente. Elas constroem uma estrutura e, como se fossem sendo erguidas, camada por camada, estruturas etéricas, dispositivos de armazenamento energético que funcionam como reservatórios invisíveis. O orgasmo não é apenas sugado no momento em que acontece, ele é capturado, armazenado e distribuído entre as consciências que operam naquele espaço. Um motel que existe há anos pode ter camadas e camadas dessas estruturas acumuladas, tornando o ambiente cada vez mais pesado, cada vez mais favorável a esse tipo de extração. Isso explica porque muitas pessoas saem de certos ambientes assim se sentindo esgotadas, de uma forma que vai além do físico. Não é cansaço muscular, é um esvaziamento profundo que elas não conseguem nomear, porque nunca associaram a experiência ao ambiente onde estavam. Mas tem algo ainda mais perturbador que precisa ser dito. Aqui, muitas vezes as pessoas não escolhem ir a esses lugares por vontade própria. Elas acreditam que sim, mas na verdade foram induzidas. Consciências densas e obsessoras têm a capacidade de influenciar o pensamento e o desejo das pessoas, especialmente quando já existe um acoplamento energético entre elas. Elas plantam o desejo, amplificam o apetite, conduzem pessoas ao ambiente e então se alimentam. A pessoa pensa que está seguindo sua própria vontade, mas está sendo dirigida por uma influência que ela não consegue ver. E por falar em acoplamento, eu preciso agora falar sobre um dos aspectos mais sérios desse tema. O que acontece quando você tem relações com múltiplos parceiros ao longo do tempo? Cada relação sexual que você tem com uma pessoa cria uma conexão energética. Isso não é apenas linguagem espiritual, é algo reconhecido em diversas tradições e que tem paralelos em estudos sobre neurobiologia. Mas, no plano espiritual, essa conexão vai além do que podemos medir. Junto com a energia da pessoa, vem também as entidades que estão acopladas a ela. Mas no plano espiritual, essa conexão vai além do que podemos medir. Junto com a energia da pessoa, vem também as entidades que estão acopladas a ela. Se você tem uma relação com alguém que carrega obsessores sexuais, consciências que estão ligadas a essa pessoa, porque ela também tem um histórico de vulnerabilidade, você abre uma porta. E essas consciências, uma vez com acesso a você, não necessariamente vão embora quando a relação termina. Quanto mais parceiros, mais portas abertas. E com o tempo, a pessoa vai acumulando não apenas memórias e experiências, mas um secto energético real. Cada pessoa com quem ela se relacionou trouxe a sua carga. E essas consciências vão ficando, vão se instalando e, com o tempo, passam a influenciar seus desejos, suas escolhas, sua compulsão. Elas induzem a buscar mais, elas alimentam a fome que não se satisfaz. E quanto mais a pessoa cede a essa indução sem perceber, mais ela se expõe, mais energia ela perde e mais difícil fica de sair desse ciclo sozinha. É uma armadilha que se fecha devagar, tão devagar que a pessoa raramente percebe que está presa até já estar bem fundo dentro dessa armadilha. Mas aqui a gente vai ter que fazer uma pausa para falar com quem está pensando assim. Mas eu tenho um relacionamento estável, eu tenho amor, eu estou protegida, porque essa é uma crença importante e ela é parcialmente verdadeira, mas não completamente. O amor genuíno entre duas pessoas cria uma proteção real. Ele eleva a frequência vibracional do encontro, cria um campo energético que dificulta a aproximação de entidades densas. Relacionamentos construídos com amor, respeito e intenção são, de fato, muito mais protegidos do que os encontros casuais. Isso é real. Mas existe uma situação em que nem mesmo o amor funciona como escudo suficiente.
Quando um dos parceiros está carregando uma frequência muito baixa, seja por depressão, por uma obsessão, né, por um histórico de vulnerabilidade, ou por estar sob influência intensa de consciências densas, quando um dos dois está muito mal energeticamente, isso afeta o campo do casal como um todo. A conexão de amor cria intimidade energética entre os dois. E essa mesma intimidade, que deveria ser protetora, pode se tornar um canal. As entidades acopladas ao parceiro mais vulnerável têm acesso ao campo do outro. O roubo energético pode acontecer mesmo dentro de um relacionamento amoroso, mesmo com toda a intenção boa do mundo. Se um dos dois está em uma frequência muito negativa e não está cuidando disso, as entidades acopladas ao parceiro mais vulnerável têm acesso ao campo do outro. O roubo energético pode acontecer mesmo dentro de um relacionamento amoroso, mesmo com toda a intenção boa do mundo, se um dos dois está em uma frequência muito negativa e não está cuidando disso. Isso não significa que o amor seja inútil, significa que o amor precisa ser acompanhado de cuidado, com a saúde espiritual de ambos. Um casal que se ama, mas não cuida da sua higiene energética, está parcialmente protegido, mas não completamente. E então chegamos à parte mais importante de tudo isso: o que você pode fazer. O primeiro passo é a consciência, e você já deu um passo ao estar aqui. Compreender o que está acontecendo é o começo de qualquer processo de proteção. Você não pode se defender de algo que não sabe que existe. O segundo passo é a intenção antes do ato, antes de qualquer relação íntima, especialmente com parceiros que você não conhece. É fundamental estabelecer uma intenção consciente de proteção. Parece meio doido, né? Mas visualizar, né, uma pirâmide de proteção ao redor dos dois. Pedir, muitas vezes, para a equipe espiritual, né? Não precisa ser um ritual, mas de você proteger aquele lugar. O terceiro passo é cuidar do ambiente. Se você vai a um lugar que não é o seu lar, ou mesmo dentro de casa, se você sente que o ambiente está pesado, práticas de limpeza energéticas fazem diferença real. Sal grosso, defumação com ervas, orações de limpeza, Ho'oponopono. Essas práticas têm efeito no ambiente etérico e dificultam a permanência de entidades densas naquele local. O quarto passo é cuidar da sua saúde espiritual de forma contínua, não apenas reativa. A maioria das pessoas só pensa em proteção espiritual quando já está se sentindo mal. Mas a proteção mais eficaz é aquela que é construída no dia a dia. Frequentar ambientes de elevação, trabalhar seu desenvolvimento interior, manter práticas que elevem a sua frequência vibracional. Quanto mais alta a sua frequência, menos atrativa você se torna para essas consciências. O quinto passo é a honestidade com você mesmo, sobre seus padrões. Se você perceber que está buscando relações de forma compulsiva, que sente aquela fome que não te satisfaz e que perde o orgasmo com frequência, esses são sinais de que o processo pode estar em curso. Busque auxílio espiritual. A apometria, eu sempre vou falar de apometria, né? Que ela é uma técnica de desobsessão espiritual e que vai ajudar muito numa situação dessa, tá bom? E para casais, cultivem a qualidade energética do relacionamento. Façam na intimidade um momento de elevação, não apenas de descarga. Duas pessoas que estão presentes, conectadas e intencionadas durante o ato íntimo criam uma frequência que naturalmente repele consciências densas. Porque essas consciências, elas se alimentam justamente da ausência de amor, de presença e de consciência. Gente, antes de encerrar, eu quero que você leve uma coisa. O que eu trouxe aqui não é para gerar medo. Medo é exatamente o que enfraquece o campo energético e nos torna mais vulneráveis. O que eu quero gerar é consciência, responsabilidade e poder. A energia sexual é sagrada. Ela é uma das expressões mais poderosas da vida encarnada. Uma das formas mais intensas de conexão que existe nesse plano. Exatamente por isso que ela é alvo. Exatamente por isso ela é tão preciosa. Então ela precisa ser cuidada, respeitada e vivida com intenção.
Você tem o direito de viver sua sexualidade com plenitude. Você tem o direito de sentir o êxtase completo de cada encontro. Você tem o direito de sair de cada relação íntima se sentindo mais inteiro, não mais vazio. E você tem o poder de garantir isso, desde que saiba o que está enfrentando. Faça a sua parte. Se esse vídeo abriu algo em você, compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir isso. Deixa seu comentário aqui embaixo me contando se você já viveu alguma dessas experiências. Você vai ver que não está sozinho, porque esse tema toca muita gente. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. É uma gratidão enorme ter vocês aqui comigo. Gratidão pelo carinho, pela companhia. Até o próximo vídeo.